Quando se fala em Vietnã, muita gente só conhece o interior, porque é isso que os vídeos que viralizam mostram: pobreza, simplicidade e tradição. Mas a verdade é que existe um outro Vietnã, escondido por trás do silêncio e dos sorrisos. Um país que tenta parecer conservador, mas que vive uma realidade que poucos têm coragem de mostrar. Enquanto a Tailândia ficou conhecida pela liberdade extrema, o Vietnã prefere o disfarce. Aqui, o controle é parte da rotina, a disciplina é regra. Mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que as aparências enganam. O país que se vende como modelo de moral e tradição também tem um lado que vive nas sombras discreto, silencioso e, ao mesmo tempo, curioso. E é aí que nasce a grande contradição. O país do controle e da rigidez guarda um cotidiano feito de prazeres silenciosos e acordos não ditos. O estrangeiro é bem recebido desde que saiba onde pisar e o que não dizer. Hoje vamos mostrar o Vietnã sem filtros. A beleza, o comportamento, os contrastes e as verdades que o Sudeste Asiático costuma esconder. Antes de continuar, já deixa o seu like. Esse conteúdo é polêmico e o seu apoio é o que faz esse vídeo chegar mais longe. Quando o sol se põe em Hanoi ou Ho Chi Minh, o Vietnã muda de rosto. Durante o dia é o país dos mercados de rua, das motos passando sem parar, das famílias simples e do cheiro de comida no ar. Mas quando a noite chega, os letreiros de neon se acendem e um outro Vietnã desperta, um que poucos turistas têm coragem de enxergar. O país que se vende como símbolo de disciplina e tradição guarda um submundo silencioso, escondido atrás de fachadas discretas e sorrisos educados. Nas ruas secundárias das grandes cidades, salões de massagem, bares e cafés funcionam sob regras não escritas, oferecendo aquilo que a sociedade finge não ver. Nada é declarado, tudo é sugerido. Essa dualidade é o que mais chama atenção. Um país que exibe templos, monges e bandeiras vermelhas durante o dia, mas à noite se transforma em um cenário de luzes, motos e negócios que só existem porque ninguém fala sobre eles. O turista que chega achando que encontrou um país conservador logo percebe o contraste. O moralismo público e o prazer privado convivem lado a lado, e quem entende as entrelinhas enxerga o Vietnã real. Mas esse lado oculto não é só feito de tentações, ele reflete uma sociedade que aprendeu a esconder desejos sob a máscara da disciplina. O silêncio é cultural, ninguém comenta, ninguém julga, mas todo mundo sabe. O que o estrangeiro vê como contradição, o vietnamita entende como equilíbrio, um jogo de aparências que mantém a paz social. E esse é só o começo. Porque quanto mais você mergulha na rotina das cidades vietnamitas, mais percebe que o país vive em dois mundos, um visível e outro que sobrevive nas sombras. E é desse contraste que vem a verdadeira identidade do Vietnã moderno. Mas o que acontece quando tradição e prazer se misturam? É isso que vamos descobrir. Por trás dos templos antigos e das ruas cheias de motos, o Vietnã também esconde um outro tipo de labirinto, o dos golpes. Aqui, o perigo raramente vem com violência. Ele vem com um sorriso, uma gentileza e a sensação de que está tudo sob controle. Um dos mais comuns começa ainda no aeroporto. Assim que o turista desembarca, taxistas independentes se aproximam oferecendo corridas rápidas e baratas. O problema é que, no fim, o preço é o triplo e o taxímetro, claro, nunca funciona. Os mais experientes dizem: no Vietnã, o golpe é sempre educado. E é verdade. O tom é sempre calmo, a voz é baixa e quando você percebe que caiu é tarde demais. Nas ruas de Hanoi e Ho Chi Minh, o mesmo se repete. Lojas que parecem simples cobram valores diferentes para turistas e locais. Cafés que anunciam promoções escondem taxas absurdas no final da conta. E até em mercados populares o troco costuma vir redondo demais, geralmente a favor do vendedor. É um país onde o turista precisa aprender a negociar ou será negociado. Mas o lado mais curioso é o que ninguém fala abertamente. Muitos serviços disfarçados funcionam em plena luz do dia e o segredo é justamente esse:
fingir que não vê. Os locais chamam de massagens tradicionais, casas de relaxamento ou bares discretos. Oficialmente são locais normais, mas todo mundo sabe o que acontece por trás das cortinas. E o mais impressionante é que o governo finge não ver, desde que tudo se mantenha em silêncio. É um jogo de aparências. O país do rigor moral vive um submundo que se sustenta no não dito. Aqui ninguém fala abertamente sobre o assunto, mas todos conhecem alguém que conhece alguém envolvido nesse universo. É como se o prazer fosse permitido desde que nunca seja assumido. E essa ambiguidade confunde muitos viajantes. O estrangeiro chega esperando uma cultura fechada, conservadora, e encontra uma rede de sorrisos e segredos, onde tudo depende de como você pergunta e de quanto está disposto a pagar. Mas o Vietnã não surpreende só pelos disfarces. O próximo ponto é o custo de viver aqui, que parece baixo, mas esconde detalhes que podem transformar o paraíso barato em uma armadilha de outro tipo. À primeira vista, o Vietnã parece um dos países mais baratos do mundo. Hotéis por US$ 15, refeições completas por menos de 3, transporte quase simbólico. E, de fato, para o turista de passagem, o país pode parecer um paraíso financeiro. Mas para quem vive aqui, a realidade é mais complexa. Os salários locais são baixos, muitos vietnamitas ganham o equivalente a $300 ou $400 por mês, trabalhando longas horas, 6 dias por semana. Ainda assim, o país respira trabalho. Desde cedo, as ruas ganham vida, vendedores de rua, cafés abertos, barulhos de motocicletas e o cheiro de comida sendo preparada. O Vietnã é um país que nunca para. A vida em cidades como Hanoi e Ho Chi Minh é uma mistura de tradição e ambição moderna. De um lado, templos budistas e mercados simples, do outro, arranha-céus, shoppings e cafés luxuosos. É o retrato perfeito do contraste asiático, disciplina e sobrevivência de um lado, consumo e ostentação do outro. E tem algo curioso. O Vietnã é um país comunista, mas o capitalismo está em cada esquina. Marcas internacionais, investimentos estrangeiros e uma juventude que sonha com roupas de grife e celulares novos. O discurso político fala de igualdade, mas na prática as diferenças sociais são gritantes. Para o estrangeiro, o custo de vida continua acessível. Com o valor do aluguel de um quarto em São Paulo, lhe dá para viver confortavelmente em Ho Chi Minh. Mas o que muitos não percebem é o preço invisível dessa rotina. A burocracia é rígida, os vistos exigem atenção constante e, acima de tudo, há uma linha tênue entre o que é permitido e o que é tolerado. Essa contradição está em tudo, em um país que se diz conservador, mas tem áreas inteiras onde a noite conta outra história, em um povo que se mostra reservado, mas observa o estrangeiro com curiosidade silenciosa. O Vietnã vive entre dois mundos, o do discurso moral e o da prática real. E talvez seja justamente isso que o torna tão intrigante. Um país onde o prazer e a proibição caminham lado a lado, cada um fingindo que o outro não existe. Fora das avenidas movimentadas, o Vietnã é um país que vive um eterno paradoxo. Quer mostrar disciplina, mas sobrevive de brechas. Em um mesmo quarteirão, você pode ver um templo budista, uma escola militar e a poucos metros dali um beco cheio de luzes vermelhas e cortinas fechadas. Tudo funciona num código silencioso. Ninguém fala, ninguém denuncia e todo mundo entende o que está acontecendo. Os mais velhos fingem não ver. Os jovens fingem não saber. E os estrangeiros fingem acreditar que é só massagem tradicional. É essa dança de aparências que sustenta o equilíbrio entre moral e desejo, um equilíbrio que o governo tolera, desde que fique escondido. Em meio ao caos de motos, templos e letreiros de neon, há uma nação inteira aprendendo a prosperar sem fazer barulho. Para quem visita, o Vietnã pode ser tudo ao mesmo tempo: exótico, tenso, fascinante e desconfortável. Um país que parece estar sempre testando os limites do que é permitido, e talvez seja isso que o torna tão enigmático. E no final, fica a dúvida: o Vietnã é um país conservador
Ou é apenas um mestre em esconder o que realmente é? De uma coisa, você pode ter certeza aqui: nada é o que parece. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e seu comentário. E me diga, você teria coragem de viver em um lugar onde o silêncio fala mais do que as palavras? Até o próximo destino.